dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos, meditando na palavra de Deus e orando por nossas famílias e também finalizando essa semana juntos. Sim, hoje nós vamos ler um texto muito especial que mostra quando o profeta Samuel ungiu Davi com óleo para ser o futuro rei de Israel. Essa foi a primeira ocasião em que Samuel, indo à casa de Jessé, família de Davi, vai discernir quem é aquele que o Senhor Deus tinha escolhido para ser o próximo líder daquela nação, e não apenas um rei, mas também uma referência para as próximas gerações e em toda a história do povo de Israel. Davi foi vitorioso em todas as batalhas que ele lutou, e apesar de ser um homem claramente mostrado nas Escrituras, imperfeito, com as suas falhas, ele foi escolhido pelo Senhor porque ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. Sim. E nós afirmamos com essa leitura que Deus tem escolhido também a você e a sua família para fazer uma diferença nessa e para as futuras gerações também. Então te convidamos a meditar conosco hoje com a leitura de 1 Samuel capítulo 16, e ao final dessa leitura nós queremos orar pela sua família, pelo seu final de semana. Então te convidamos a acompanhar conosco essa breve meditação que teremos hoje até o final. Fique conosco. Sim, vamos orar então para começarmos e no final nós oramos pelas nossas famílias, pelos Amém. pedidos de oração, e você se une também em oração conosco. Então vamos pedir, Pai, abençoe esse momento que nós estamos aqui juntos, abençoa, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, receber os Teus ensinamentos, aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. O que o Senhor tem, Pai, é o que nós queremos. Nós recebemos, Pai, de toda a revelação, de bênção, de direção, de conhecimento, de sabedoria que o Senhor tem para nós através do texto de hoje. Nós apresentamos a Ti esse momento que estaremos aqui juntos na live e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, 1 Samuel capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Quando Samuel foi para ungir Saul, nós lemos que ele utilizou uma vasilha, como que um pote, provavelmente de barro, para ungir Saul. Nessa ocasião, Deus o está instruindo a utilizar um chifre, como se fosse um chofar, para encher de óleo, e para Samuel tomar aquele chifre, o animal, é claro, precisou ser morto, o que aponta para uma unção cujo preço, cuja redenção vem da parte do Senhor e não da parte do homem. Assim como o barro daquela vasilha com que Samuel ungiu Saul aponta para o homem que foi feito do barro, esse chifre do animal aponta para a própria pessoa de Jesus que foi sacrificado em nosso lugar. Então foi uma unção diferenciada, uma unção ordenada por Deus e com óleo vindo desse chifre de um animal. E Samuel disse ao Senhor: como eu poderei ir fazer isso? Saul saberá disso e me matará, porque o Senhor está mandando Samuel ungir, que seria a mesma coisa que apontar ou indicar quem seria o próximo rei de Israel, enquanto Saul ainda estava reinando. O Senhor disse: leva um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Aminadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes.
Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Deixa eu pegar um chofar para mostrar para vocês, só um momento. O chifre que Samuel utilizou para ungir Davi certamente foi algo semelhante com esse. Imagina, esse é um chifre de um animal. Samuel segurou essa ponta, encheu esse chifre de animal, que em Israel é chamado de chofar de óleo, e derramou esse óleo sobre a cabeça de Davi. Essa é a unção e o chamado de Deus para a sua vida e para a sua família. Não algo que vem da sua própria capacidade, da sua própria perfeição ou da sua religião, mas sim do preço que Jesus pagou para nos dar do Espírito Santo, a unção que permanece em nós e que transforma as nossas vidas e, pela graça de Deus, nos empodera para vivermos para a glória de Deus e abençoar tantas pessoas ao nosso redor. Aqui diz então que o Espírito Santo veio sobre Davi e a partir daquele dia o Senhor se apoderou de Davi a partir do momento em que ele recebeu esta unção. Sim, e aqui você pode perceber que Deus fala que ele não vê a aparência, mas ele vê o coração. Talvez você possa se sentir fraco ou desprivilegiado, algo, mas Deus, ele via esse coração sincero na vida de Davi. Ainda que seus irmãos fossem altos, tivessem uma aparência talvez mais de quem poderia ser esse ungido, mas Deus escolheu Davi. E assim Deus faz com cada um de nós. Ele não vê a aparência, ele não vê talvez aquilo que nós podemos apresentar a ele como atitudes, mas ele vê o nosso coração e ele é quem vem e nos capacita, nos dá toda a capacidade de fazer aquilo que ele tem para nós. Amém. Verso 14, para nós concluirmos, diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou, de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Nós vemos que aqui Davi, já ungido para futuramente se tornar o rei de Israel, começa já a se aproximar da liderança, começa a se aproximar do exército, de decisões importantes tomadas sobre aquela nação, e ele vai começar com uma função pequena, como um músico tocando harpa para o rei Saul quando ele estivesse atormentado. Mas Deus já estava trabalhando, trazendo Davi para próximo do reinado. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Esse é o texto de 1 Samuel, capítulo 16, que
que mostra como Deus escolheu Davi, não pela sua aparência, não pela sua altura, mas pelo coração quebrantado que ele tinha, e enviou o profeta Samuel para derramar óleo sobre a cabeça dele com um chifre de animal, como esse chofar, e assim ungir Davi para ser o futuro rei de Israel. O que nós tiramos de lição para nós nessa leitura é que Deus também tem escolhido cada um de nós, as nossas famílias, para, ao crermos em Jesus, que pagou o preço da nossa redenção, recebermos o Espírito Santo e sermos ungidos por Deus, para fazermos diferença na nossa e também nas próximas gerações. Deus não te chamou para viver na média. Eu sei que Deus tem um plano para cada pessoa, mas aqueles que responderem pela fé, aqueles que se alinharem com o coração do Senhor, como Davi fez, são aqueles que vão viver acima da média, que vão experimentar os milagres de Deus, que vão ver a sua família unida em paz, vivendo uma história que vai glorificar o nome do Senhor. Amém. Então nós queremos orar por você e pela sua família, queremos pedir que o Senhor nos dê esse coração como ele encontrou em Davi, um coração quebrantado, um coração humilde, uma pessoa que mesmo sabendo que é imperfeita, se rende ao Senhor para permitir que Deus manifeste em nós e através de nós Sim. o seu amor e o seu reino. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças pelo seu amor leal e pela sua bondade. Nos lembramos dos planos que o Senhor tem para nós e humildemente nos rendemos diante do Senhor para dizer sim e amém para tudo que o Senhor já tem preparado para amém, nós Pai. Desde a eternidade. Te agradecemos Senhor, pelo preço que o Senhor Jesus pagou, derramando o seu sangue na cruz do Calvário para abrir esse novo e vivo caminho, através do qual podemos chegar na Tua presença, desfrutar do Teu Espírito Santo e viver os planos que o Senhor tem para nós, o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Eu e a Rafa oramos, meu Pai, por essa pessoa que está conectada conosco, amém, pedindo Senhor, que pela graça do Senhor e pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor venha manifestando em nossas vidas os Teus planos. Pai, cumpra conosco, Pai, para servirmos as pessoas que o Senhor deseja ao nosso redor, amém, seja na Senhor. Nossa família ou pessoa até mesmo de outras nações, como eu e a Rafa temos tido oportunidade de servir semanalmente aqui em Austin. Eu peço que o Senhor cumpre para conosco e também para com essa pessoa que está orando conosco os seus planos. Nós sabemos que o Senhor tem nos escolhido, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor que nos escolheu e tem nos enviado para irmos e darmos fruto, muito fruto, fruto que permaneça para a glória do Teu nome. Eu e a Rafa abençoamos família, essa pai, pessoa que ora conosco, a sua família, seus filhos, seu casamento, amém. Tudo que toma o Teu nome, declaramos debaixo do sangue de Jesus, sim, Senhor, coberto e protegido, Jesus. Declaramos a unção amém, do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém, Senhor, declaramos a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Receba agora de uma nova unção, de uma nova porção da graça do Senhor para você viver sim, o extraordinário que Ele tem para vocês. Amém, Senhor, eu e a Rafa oramos em concordância, Pai, com os seus planos para essa pessoa que está orando conosco. Amém, Pai. Opera os seus milagres, ó Pai. Abre as portas, traga os convites que o Senhor tem para nós. Nós humildemente nos rendemos diante do Senhor e recebemos tudo que o Senhor tem para nós. Dizemos em nome de Jesus sim e amém para a Tua glória, Pai. Oramos com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, lembrando que hoje é sexta, a gente não tem a live amanhã. E no domingo nós voltamos às 9 horas do Brasil. Continua às 6 horas da manhã aqui pra gente, mas por causa que vai sair, né, acabar o horário de verão daqui, a gente tá no outono, indo pro inverno, já tá bem friozinho, ficando já umas temperaturas sim, bem baixas, bem frio. E então a gente volta, vai ser 9 horas da manhã do Brasil e continua sendo 6 horas da manhã aqui em Austin. Sim, Deus abençoe muito a sua família, um Shabbat Shalom, tenha um final de semana muito abençoado, nós amamos vocês. Sim, um abração, fiquem na paz. E um beijo, Pai, vi que você tá aí com a gente.